Oi, pessoal do oitavo ano. A gente vai dar continuidade no nosso capítulo que começamos há 2 semanas atrás, que foi o processo de independência dos Estados Unidos. Tá? Na aula passada, a gente viu a questão da Guerra dos Sete Anos, que foi um confronto entre França e Inglaterra, justamente porque os ingleses queriam, os norte-americanos queriam expandir os seus territórios para os territórios franceses, e os franceses foram contra, né? E começou uma guerra contra a Inglaterra, que era a metrópole das 13 colônias. Tanto é que eu já chamei a atenção que no livro de vocês tem um errozinho aí, dizendo que os norte-americanos, os colonos norte-americanos ficaram do lado dos franceses, e não foi do lado dos ingleses, tá? Aí a gente viu que a guerra teve altos custos para a Inglaterra, que teve que fazer leis para arrecadar mais dinheiro, e a colônia mais rica, como eu expliquei na última aula, era as 13 colônias da América. E foi promulgada pelos ingleses as leis proibitivas, né? Que é a lei do selo, a lei do chá, né? Que culminou com a festa do chá de Boston, que eu já expliquei o que foi. Quando foi taxado o, o chá, quando chegou da Inglaterra os navios com chá que atracaram no porto de Boston, os colonos se vestiram de índios e jogaram as caixas de chá dentro do oceano. Aí depois desse episódio da festa chá de Boston, veio as leis intoleráveis, né? Que foi a lei de Boston, a lei do aboletamento e a lei de Quebec, que a gente já viu na aula passada, né? Então todas essas leis fizeram com que os norte-americanos tivessem uma reação. Que reação foi essa? Esses conjuntos de leis criados para os colonos foi decisivo para os norte-americanos pensarem em luta pela independência. Em 1774 começou os comícios, né, baseados nos ideais iluministas. Lembre-se do iluminismo, né, que pregava a libertação do absolutismo, né, da igreja. Então, esses ideais iluministas passaram a fazer com que os norte-americanos se organizassem em comícios, tá? E eles decidiram, os norte-americanos, os colonos, quando eu falar colonos ou norte-americanos é a mesma coisa. A gente não pode norte-americanos porque ainda não existia os Estados Unidos. Eram as 13 colônias, eram os colonos, tá? Vou usar só esse nome. Então os colonos, eles decidiram se reunir em um congresso, chamado Primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Porque primeiro, se tem o primeiro, dá-se a entender que houve o segundo. Porque se fosse só um, era Congresso da Filadélfia. Então houve o primeiro Congresso da Filadélfia, onde veio representantes das colônias. Tá? Mas no livro de vocês aí, que eu estava dando uma lida, ele tem no primeiro Congresso da Filadélfia representante de todas as colônias, e não foram. Tá? Por isso que eu mandei vocês fazer uma pesquisinha, qual era a relação das colônias do norte e as colônias do sul. No primeiro Congresso da Filadélfia, as colônias do sul não vieram, só foi as colônias do norte e a do centro. E nesse Congresso da Filadélfia, que tinha entre eles George Washington, que a gente vai já ver que teve grande importância no processo de independência dos Estados Unidos, teve esse cidadão chamado George Washington, que viria a ser o presidente dos Estados Unidos. Mas qual era o foco desse primeiro Congresso da Filadélfia? Esse primeiro Congresso, ele tinha, o propósito de mandar uma mensagem para o rei George III da Inglaterra. Qual era essa mensagem? Pedindo para cancelar as leis proibitivas, a lei do melaço, a lei do selo e as leis intoleráveis, né? Já que isso vinha dificultando a evolução da economia das 13 colônias. Né? Mas o que é que acontece? O rei da Inglaterra ligou, fez alguma coisa? Claro que não. A Inglaterra ainda endureceu mais as leis. E a economia norte-americana estava totalmente indo por terra, se desmanchando. Né? Então o que é que acontece? 2 anos depois,
aconteceu o segundo Congresso da Filadélfia. Tá? O que foi decidido nesse segundo Congresso da Filadélfia? Aí, nesse Congresso, no segundo, sim. No primeiro, não estava a representante das todas as colônias. No segundo Congresso, estava tanto as colônias do Norte, do Sul e do Centro. Esse foi mais importante. Haja em vista que a Inglaterra não cedeu às exigências do primeiro Congresso da Filadélfia, nesse segundo Congresso, depois de muitos e muitos e muitos e muitos debates, né? Aí para vocês verem como está no livro de vocês aí, ó, lá no primeiro Congresso, diz assim, ó, o primeiro Congresso da Filadélfia, com representantes das colônias, tá? Quer dizer, representantes das colônias. E já no segundo, aí ele já desmente o que ele disse lá, ó. Desmente não, diz, ó. Esse segundo Congresso, que desta vez tinha participação das cidades da região sul, ó, dos Estados Unidos, aqui ele já bota o certo. Então, quer dizer, se ele diz aqui que tinham até representantes do Sul, então no primeiro Congresso eles não estavam. Tá? Então, como diz, nesse Congresso estavam todos os representantes dos Estados Unidos. Agora, por que o pessoal do Sul quis vir para o segundo Congresso da Filadélfia? Porque também foram atingidos pelas leis proibitivas impostas pela Inglaterra. Aí, a partir do momento que eles se viram prejudicados, eles também tiveram interesse de ir para o segundo Congresso da Filadélfia. Tá? Nesse congresso, aí se discutiu abertamente, baseado nos ideais iluministas, o processo de independência dos Estados Unidos. Né? Então, depois de muitos debates sobre a liderança de Thomas Jefferson, que muita gente acha que Thomas Jefferson foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. E não foi. Tá? O primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington, que é a capital dos Estados Unidos hoje. Tá? Aí, ó, sobre a liderança de Thomas Jefferson, foi declarado a independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776, através da Declaração de Independência. Então, Thomas Jefferson foi o responsável pela assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos. A partir daí, os Estados Unidos, teoricamente, estavam independentes da Inglaterra. Professor, porque teoricamente? Vou já explicar e outra coisa, vou chamar a atenção, outro errinho no livro de vocês aí. Tá? Pessoal, com a independência, a Inglaterra não aceitou. Mas no livro de vocês, tá antes do que o final. Tá? No livro de vocês, a guerra tá antes desse tópico do segundo Congresso da Filadélfia. Acho que eles erraram na hora de editar, porque era para ser depois, mas eu botei depois. Tá? Então, a Inglaterra não aceitou o processo de independência dos Estados Unidos. Tá? Aí, o que é que acontece? Houve uma reação muito forte da Inglaterra contra as 13 colônias. Mandaram literalmente exércitos para cá, para a América. Justamente o quê? Para guerrear contra os colonos. Eles vinham de todas as partes, tanto entravam nas colônias do Norte, como nas colônias do Sul, como nas colônias do Centro. Mas os combates duraram, nos Estados Unidos, eles decretaram sua independência em 1776. Essa guerra contra a independência durou até 1783. Depois de várias derrotas dos ingleses. Só a partir daí foi que a Inglaterra assinou. Assinou um tratado, que eu vou já explicar, que era o Tratado de Paris, que dava a independência total aos Estados Unidos. Mas igualmente, mas antes de eu terminar de explicar, vamos pegar logo. Igualmente ao Brasil, quando Dom Pedro gritou o grito de independência, Portugal também não aceitou. Eles não aceitavam. A mesma coisa que a gente viu ano passado, estudando na União Ibérica, quando a Holanda decretou sua independência da Espanha, que a Espanha fez a União Ibérica com Portugal, cortou relações com a Holanda. A Espanha cortou relação com a Holanda, então eles não aceitavam. Então, a Inglaterra também não aceitou e teve uma guerra, chamada Guerra da Independência, que eram os 13 colonos contra os ingleses. Mas, por outro lado,
Os norte-americanos, o pessoal das 13 colônias, os colonos, tiveram um apoio importante nessa guerra contra a Inglaterra. Agora, quem ficou do lado dos norte-americanos nessa guerra? Os franceses de Luís XIV. Mas, professor, os franceses que perderam a guerra dos 7 anos, eles mesmos. Eles estavam com a Inglaterra engasgado. Tá? Aí, nesse confronto, eles ficaram do lado dos colonos. É isso que eu estou achando que o livro de vocês deve ter confundido. Eles confundiram a Guerra dos 7 anos com a Guerra de Independência. Aí já na Guerra de Independência foi as 13 colônias, pessoal, os colonos, com o apoio dos franceses contra os ingleses. Tá? Acho que a confusão lá foi... Porque tá no slide aqui, mas eu não vou virar aqui para vocês verem, né? Mas tem as bandeirinhas tudo bonitinho, como eu sempre faço. Então eu acho que o livro deve ter confundido essas guerras, tá? Mas vamos voltando aqui. Então, com o apoio dos franceses, que estavam com os ingleses entalados, que tinham perdido territórios onde hoje é o Canadá, eles apoiaram o pessoal das 13 colônias. E nessa guerra de independência, mais uma vez se destacou um grande fazendeiro que ficou sendo chefe do exército dos colonos. Quem era ele? George Washington, que era o comandante do exército nesse confronto, né? Aí o que é que acontece? Depois de várias mortes, né, que ocorreram até 1782, os ingleses foram derrotados várias vezes. E quando o rei Jorge III viu que não tinham como vencer os colonos, que tinham o apoio dos franceses, ele decidiu assinar o Tratado de Paris, que reconhecia a soberania das 13 colônias. Tá? Aí formam as 13 colônias. Que eu queria muito ter ligado lá na TV para vocês verem a bandeira. Era quase igual a essa que tem hoje. Hoje a bandeira dos Estados Unidos são 50 estrelas representando os 50 países. A primeira bandeira deles foram do mesmo jeito, mas em vez de 50 estrelas tinha só 13, que representavam as 13 colônias. E as 13 listas, né, vermelha e branca, que são as 13 colônias. Tá? Então isso, pessoal, foi o processo de independência. Coube quem ser o primeiro presidente? George Washington. Né? O mesmo que estava no primeiro Congresso da Filadélfia, estava no segundo, e liderou essa guerra pela independência contra os ingleses. Tá? E foi emplacado o primeiro presidente dos Estados Unidos. Eu acho que eu já devo ter comentado com vocês que uma coisa bacana que eu acho dos Estados Unidos foi esse processo de independência. Por quê? Porque quem prestou atenção, o pessoal das 13 colônias, eles foram muito organizados nesse processo. Elaborando o primeiro congresso, eles não queriam briga, né? Como fala. Eles elaboraram o primeiro congresso, a Inglaterra não cedeu. Então, eles viram que essas leis estavam prejudicando, eles fizeram o segundo congresso e decidiram pela independência e seguraram a independência mesmo com guerra. A Inglaterra, na época, era a maior marinha naval do mundo, mas mesmo assim eles enfrentaram os ingleses e conseguiram sua independência. Certo? Com o apoio dos franceses, que estavam engasgados com os ingleses por causa da Guerra dos 7 anos. Tá? Tem atividadezinha lá para vocês. E talvez próximo aula a gente veja um documentário sobre isso que eu expliquei para vocês. Que eu tenho um documentário aqui que fala muito bem disso, do processo de independência dos Estados Unidos. Que se a gente tivesse em sala, a gente tinha visto. E eu já estou devendo um filme a vocês que é a Independência do Brasil, que eu gostaria muito que vocês assistissem. Tá? Então a gente tá ficando por aqui. Próxima semana a gente vê, ou vai ser o documentário, ou a gente entra num conteúdo novo que também é sobre os Estados Unidos. Aí a gente vai falar de Abraham Lincoln, a Guerra Civil, entre outras coisas. Tá? Abraço, até o nosso próximo encontro.